E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar um tema bastante interessante: interação natural com a DApp via ChatGPT. Pessoal, a interação natural com aplicações, sistemas é uma tendência, especialmente agora em virtude do ChatGPT, certo? Do processamento de linguagem natural, o que vai permitir que os usuários eles interajam com a DApp de uma maneira mais natural, sem que haja a necessidade do usuário ter que preencher, por exemplo, vários campos de um formulário, beleza? Então a ideia é que o usuário ele possa interagir com a aplicação por meio de uma conversação, por exemplo, certo? E aí, repito, com o advento aí do chat GPT, esse paradigma de interação tende a se popularizar cada vez mais nas aplicações, beleza? Então nessa videoaula eu vou ensinar como nós podemos integrar o chat GPT a uma aplicação descentralizada que fornece suporte ao cadastramento de compromissos, beleza? De modo a viabilizar uma interação mais natural com a aplicação descentralizada. Primeiramente, eu irei fazer uma demonstração da aplicação, que eu chamei aqui de compromisso GPT, e na sequência eu irei explicar o código, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer consiste em conversar com a aplicação descentralizada, certo? Então vamos supor, né, que eu queira armazenar o seguinte compromisso: fazer prova dia, dia 5, 5 do 4 de 2023, ok? Às 19 horas, beleza? E aí, né, eu vou clicar em enviar. Observem que o MetaMask foi carregado. Eu vou confirmar para que a transação seja validada. E observem que aqui, ó, em sua conversa com o DAT, é possível visualizar a minha mensagem, certo? E é possível visualizar a interpretação do chat GPT. Observem aqui, o chat GPT, ele inferiu que, associado à mensagem, existe a intenção de executar uma operação para armazenar o compromisso. Olha só que legal. E que o compromisso consiste em fazer prova. Olha só que legal. Numa determinada data, que é 5 de 4 de 2023, em um determinado horário, 19 horas. Muito legal, né, pessoal? E aqui, ó, nesse texto a gente já visualiza o compromisso que foi adicionado. Beleza? Vamos fazer mais um teste? Vamos supor que eu esteja conversando com o chat GPT, né? Com a aplicação descentralizada, melhor dizendo. É, ir ao médico, ir ao médico no dia 23 de 4 de 2023, às 18 horas. Beleza? Enviar. Confirmar. A transação foi confirmada. Observem aqui, ó, a minha mensagem, né? Ir ao médico no dia 23 de 4 de 2023, às 18 horas. E observem a resposta do chat GPT. Operação: armazenar compromisso. Qual é o compromisso? Ir ao médico, data 23 de 4 de 2023, horário às 18 horas. Muito legal, né, pessoal? E aqui a gente visualiza mais um compromisso que foi adicionado. Aqui é ir ao médico, tem prioridade, né, alta. Beleza, pessoal? Certo? Eu posso, por exemplo, mais um teste que eu vou fazer aqui. Eu posso, por exemplo, escrever aqui uma frase, né, uma interação com o chat GPT relacionado a visualizar ou acessar os meus compromissos, beleza? Em uma determinada data. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui uma mensagem, seria, por exemplo, sei lá, mostrar os meus compromissos no dia 05 de 4 de 2023. Enviar. Ok? E aí observem que ele inferiu a minha mensagem, ó, mostrar os compromissos do dia 5 de 4 de 2023, e o chat GPT inferiu, que a operação agora é para mostrar compromissos. Olha só que legal. Ele inferiu, né, baseado na minha frase, né, que a minha intenção é mostrar compromissos, ou seja, visualizar os compromissos, beleza? Que foram realizados no dia 5 de 4 de 2023. Legal, né, pessoal? E aqui ele mostra, né, o compromisso correspondente. Beleza, pessoal?
Então vocês devem ter observado, né, que essa é uma tendência, um paradigma que deve se popularizar de interação, né, com a aplicação, baseado em conversação, né, de modo a evitar, né, que o usuário tenha que ficar preenchendo vários campos de formulário. A ideia é que a aplicação ela consiga compreender o contexto da comunicação, né, consiga inferir a intenção do usuário por meio de uma frase, né, por meio de uma comunicação. Beleza, pessoal? Agora vamos para o código, vamos entender como essa aplicação descentralizada, baseada em ChatGPT, foi desenvolvida. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o código do Smart Contract. Então, aqui tem um exemplo de um código do Smart Contract bem simples, que ele viabiliza o armazenamento dos compromissos, né? Então, para isso, foi criada aqui uma estrutura chamada Event, e essa estrutura tem aqui alguns atributos: name, data, time, of info. Name vai armazenar o compromisso, né? Data, a data do compromisso. Time, o horário do compromisso. E author info é uma informação, vamos dizer assim, tipo prioridade alta, prioridade baixa, né? É uma informação complementar, beleza? E aí, observem que na sequência aqui, um map foi declarado chamado events, e esse map ele tem como chave o address, correspondente à conta do usuário que está interagindo com a aplicação, e associado a essa chave tem aqui um array, né? Um array do tipo event. Então, cada conta do usuário está associada a uma lista, né? Uma lista de compromissos, uma lista de eventos. Beleza? Tranquilo, né? E aí o contrato ele tem duas funçõezinhas aqui. Essa primeira, add event, é a função que vai armazenar, né, no array, certo? Um determinado compromisso, né? Então esse compromisso ele vai ser adicionado por meio do método punch no array events, que está associado a um determinado endereço obtido pelo msg.sender, né? Ok? Já a segunda funçãozinha, getEvent, vai justamente retornar a lista de eventos associados a um determinado address, um determinado endereço, né? A uma determinada conta obtida através do msg.sender. Lembrando que o msg.sender ele retorna o endereço correspondente à conta do usuário que está interagindo com o contrato inteligente. Beleza? Então eu compilei esse código, fiz o deploy desse código para o meu Ganache, né, usando essa primeira conta aqui. Ok? Beleza. Agora vamos analisar o código da aplicação descentralizada. Vamos lá. É um projeto bastante simples, pessoal. Um projeto que é baseado numa API, né, ou seja, um back-end, certo? E um front-end, que corresponde ao front-end da aplicação descentralizada. Vamos começar pela API, né, pelo back-end. Então, basicamente, é uma API que ela foi implementada usando o Fast API, né, bem simples, Fast API, né, uma ferramenta muito bacana de suporte à criação de API, né, de uma forma rápida, por isso que é Fast API. Então, eu importei aqui a Fast API, né, importei também a OpenAI, que é a biblioteca que faz suporte ao chat, né, ChatGPT, né, e importei também a biblioteca JSON, ok? Bom, aí nesse bloco de código aqui eu estou adicionando os cores para viabilizar que o front-end ele consiga interagir com o back-end, né, consiga invocar as funções da API, né, beleza, por meio das rotas, né. Na sequência, observem que eu declarei aqui, na verdade, armazenei aqui, né, em API underline key a chave, né, da API OpenAI, beleza? Vale a pena ressaltar, né, que essa chave ela deve ser armazenada, por exemplo, no arquivo .env, certo? Evitar deixar a chave exposta como eu fiz aqui, beleza? Bom, na sequência, observem que eu implementei aqui uma função, eu chamei de chat, que está associada a essa rota aqui, ó, /API /chat, né? De modo que quando for feita uma requisição a essa rota, essa função vai ser chamada, né? E aí, na sequência, vai ser possível obter, né, a mensagem do usuário a partir da requisição, né, que foi feita, uma requisição do tipo poster, né, certo? E aí vale ressaltar que essa requisição ela vai trazer a mensagem do usuário, que ele digitou lá naquela caixinha, né? E aí essa mensagem ela é enviada no formato JSON, então vai ser necessário aqui a gente realizar, né, uma extração, né, da mensagem que foi enviada por meio de JSON. Então, para isso, observem que eu usei aqui o request.json, né, para obter a mensagem do usuário, guardei aqui na variável data, e por meio dela, né, eu consigo, né, especificar aqui, né, o message, para obter, né, a mensagem, né, de fato, e guardar aqui na variável message. Essa variável message ela vai ser passada, observem aqui, para o prompt, observem aqui, para o prompt, né, ela está concatenada, né, essa variável message que contém a mensagem do usuário vai estar concatenada, né, está concatenada com o prompt, que é basicamente o prompt, é a instrução que é enviada para o ChatGPT para que ele possa realizar a análise sobre a mensagem do usuário, visando inferir qual é a intenção do usuário, né? Beleza? Então eu elaborei aqui um prompt, aqui, ó, inferir
qual é a operação que deve ser, né, executada, né, pela DAP. Né? As operações podem ser armazenar compromisso ou mostrar compromissos. Aí eu passo um exemplo para ele. Ó. Segue um exemplo de mensagem que se refere à operação de armazenar compromisso. Aí eu passei aqui um exemplo. Ou seja, eu estou treinando o ChatGPT. Né? Depois segue um exemplo de uma mensagem que se refere à operação de mostrar compromisso. Então eu passei 2 exemplos de mensagens, né, cuja intenção, né, de cada uma, certo? Consiste em armazenar o compromisso ou mostrar o compromisso. E peço para que o ChatGPT retorne a operação que foi inferida no formato JSON, né? E o compromisso, a data e horário correspondente, beleza? Então, para executar esse prompt, observem, né, que foi necessário aqui definir aqui alguns parâmetros. Né? Primeiro, em Java, eu estou especificando aqui qual é o modelo GPT que vai ser utilizado. Né? Aqui o número de tokens, o número máximo de tokens, a temperatura, stop, né, n igual a 1. São parâmetros que normalmente a gente especifica, né? A gente usa para configurar a API. Né? Beleza? A temperatura aqui é um parâmetro interessante que define o nível de criatividade do modelo. Né? Beleza? Então, o resultado da execução desse código aqui consiste, repito, na operação, na intenção de operação por parte do usuário e os dados. Né? Certo? Esse resultado vai ser guardado aqui na variável response. Né? Response. Então, a variável response vai trazer a resposta da API e eu, na sequência aqui, eu tive que extrair, né, a resposta do ChatGPT, né, separando aqui por vírgula e tal, guardei aqui na variável output, que vai ser o retorno, né, o retorno da função chat, beleza? Então é bem simples, né, essa API, bem simples. Vamos dar uma olhada agora no código do front-end da aplicação descentralizada. Esse código aqui é um pouquinho mais complexo, mas não é nada muito complicado não. Observem que é o código de um componente Vue.js, né? Estou trabalhando com o framework Vue.js, beleza? Então, basicamente aqui, ó, na primeira parte do componente Vue.js, observe que tem aqui, ó, um template. Basicamente o que está sendo feito aqui nesse template? Está sendo criado o formuláriozinho. É o formuláriozinho que contém lá um texto área para que o usuário possa digitar a mensagem. Né? Tem um botão, e quando o usuário clica no botão, a função sendMessage vai ser invocada. Né? Depois tem aqui uma div com uma lista que vai printar as mensagens que foram trocadas entre o usuário da aplicação descentralizada e o chat GPT. Beleza? Finalmente tem mais uma outra div aqui que tem uma textiária que vai mostrar os compromissos que foram adicionados na blockchain. Bem simples. Agora vamos entrar aqui na parte do código que implementa a comunicação com a API e a comunicação com o contrato inteligente. Para viabilizar que esse front-end ele faça requisições à API, foi usada aqui a biblioteca Axios, ok? E para viabilizar que o front-end ele consiga interagir com o contrato inteligente, foi utilizada a biblioteca ELB3.js, beleza? Bom, na sequência, observe aqui que tem algumas, vamos dizer assim, algumas variáveis de estados que foram declaradas, né, que são usadas no código. Depois observem que associado aqui ao mounted, existe aqui, ó, 2 funções que vão ser chamadas, né, quando o componente ele for carregado ou montado, certo? E essas 2 funções que vão ser carregadas, que vão ser chamadas automaticamente, elas viabilizam, a primeira delas, a load LB3, que é exatamente essa função aqui, ó, ela viabiliza que o front-end ele consiga estabelecer uma conexão com o MetaMask, né? Com o MetaMask, se o MetaMask estiver instalado no navegador, né? Então, essa função, quando for chamada, vai viabilizar estabelecer uma conexão com o MetaMask, beleza? E usar, né, ou acessar, vamos dizer assim, a rede que está ativa no MetaMask. Beleza? Posteriormente, observe que uma outra função vai ser chamada automaticamente também, que é load blockchain data. É essa função que instancia o contrato inteligente daquela, load blockchain data. Então, ela obtém aqui a referência, né, da conexão, beleza? Ela obtém uma lista de contas que estão adicionadas no MetaMask. Esse método getAccounts ele retorna, né, uma lista de contas que vai ser guardada aqui, ó, em accounts. Observe, accounts é uma variável, né, de estado que foi declarada aqui em cima, ó, accounts. Beleza? Então ela vai conter a lista de contas. Depois, observem que através do contract, que recebe como primeiro parâmetro a ABI do contrato inteligente, ó, e o segundo parâmetro o address, vai ser possível instanciar o contrato inteligente, certo? E aí a referência do contrato inteligente é guardada aqui nessa constante chamada Event Storage. A ABI do contrato inteligente pode ser obtida, né, lá no RemixDE, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, é só vir aqui, ó, em Solidity Compiling, clicar aqui, ó, ABI, né, para copiar, beleza? E aí colar aqui. E o address também, né, para ele ser obtido é necessário acessar aqui o RemixDE,
acessar o deploy e run transactions e copiar aqui, ó, né? Quando a gente faz o deploy do contrato inteligente, o contrato inteligente ele recebe, né, um address. Então é só copiar o address e colar, né? Colar aqui, né, como eu fiz. Muito simples, beleza? E aí na sequência, pessoal, essas linhas de código aqui, basicamente o que elas estão fazendo, ó, consiste em chamar o método getEvents lá do contrato inteligente para obter os compromissos ou os eventos que foram cadastrados, certo? De modo a atualizar, né, atualizar ou exibir aqui, ó, os compromissos aqui nesse testiário, né, automaticamente quando, né, a aplicação ela for carregada, né? Beleza? E aí na sequência tem aqui uma função, a função addEvent, que é essa função que vai armazenar na blockchain por meio da função addEvent lá do contrato inteligente um novo compromisso. Observem que a função addEvent lá do contrato inteligente vai ser chamada e ela vai receber, ó, o compromisso, a data do compromisso, o horário que o compromisso vai ser realizado e o order info que normalmente tem lá, né, aquela informação do tipo compromisso tem uma prioridade alta ou tem uma prioridade baixa, beleza? E aí, né, o send, né, o método send vai enviar, né, a transação correspondente, né, para a rede para que ela possa ser validada, beleza? Usando aqui uma conta. Observem que é account 0, ou seja, está especificando aqui, né, o índice 0, que corresponde à primeira célula da lista de contas que foi recuperada. Observem aqui, ó, né, foi recuperada pelo método getAccounts. E aí essa conta 0 corresponde à primeira conta, a conta que está ativa, né, a conta corrente que está ativa no MetaMask, beleza? Porque para que o método send ele possa enviar a transação, ele precisa da assinatura, né? Essa transação precisa ser assinada pelo address, né, correspondente à conta do usuário, ok? Beleza. Uma vez que um novo compromisso é adicionado, é interessante na sequência chamar novamente o método getEvents para obter, né, uma lista de compromissos atualizada, né, uma lista de eventos atualizada, ok? Bom, finalmente tem aqui um método, né, o método getEvents, que é um método invólucro, né, que eu criei, que ele envolve novamente a chamada do método getEvent lá do contrato inteligente, né, exatamente esse método aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó, getEvents, né, que vai retornar uma lista, né, um array de eventos, beleza? Certo? Então esse é o código, né, é o código do front-end da aplicação descentralizada. Mas tem um detalhe importante que eu preciso explicar, que é exatamente essa lógica aqui, ó. Vamos lá. Quando o usuário, quando ele clica aqui no botão para enviar, a função sendMessage vai ser chamada. Está aqui a função sendMessage, beleza? Aí o que essa função faz? Ó? Ela adiciona no array messages, que foi declarado aqui em cima, ó, a mensagem, né, a minha mensagem, beleza? E aí através do método poster da Axios é feita uma requisição, né, uma requisição do tipo poster API, especificando aqui a rota, observe, né, API/chat, que é exatamente essa rota aqui, ó, né, beleza? Certo? Passando, ó, a mensagem, ó, como parâmetro, né, a mensagem, né, this.message contém aí a mensagem que o usuário digitou, né, tá aqui, ó, o message foi declarado aqui em cima, certo? Então associado ao testiária, que é o elemento que permite que o usuário possa digitar a mensagem, observem aqui, ó, tem aqui o message, né, a variável, message que foi declarada aqui em cima de estado. Então, por meio dela é possível recuperar o que o usuário digitou e passar, né, para a rota API chat, né, que vai, na sequência, aqui, ó, a função chat, né, vai ser invocada e vai obter a mensagem que o usuário digitou para que ela seja processada pelo chat GPT. Beleza? Então, a resposta do processamento do chat GPT, da análise que o chat GPT faz sobre a mensagem, vai ser guardada aqui na variável response, ó, né? Que na sequência, observem aqui, ó, a mensagem do chat GPT vai ser adicionada no array, né, no array message, usando o método punch, aqui, ó, o array message. Então o array message, ele armazena a minha mensagem e também armazena a mensagem do chat GPT, justamente para gerar esse efeito aqui, ó, essa sequência, né, que mostra a minha mensagem e a mensagem ou a resposta do chat GPT, beleza? E aí, na sequência aqui, eu tenho, né, um bloco de código que basicamente o que está sendo feito aí é obter, né, o valor correspondente à operação, ao compromisso, a data, o horário, beleza? E aí, pessoal, nessa sequência de código aqui, existe uma lógica que foi implementada que tem como objetivo verificar qual é a operação que foi inferida pelo chat GPT. Se a operação que ele inferiu foi armazenar compromisso, a função addEvent vai ser chamada, certo? Se a operação que foi inferida foi mostrar compromisso, a operação getEvent vai ser chamada. Beleza, pessoal? Certo? Então observem que é bem simples, né, esse código, mas ele é bem interessante porque ele ilustra como é possível a gente integrar, né, o chat GPT a uma aplicação descentralizada para viabilizar que essa aplicação ela implemente uma interação natural com o usuário, né, mediada pelo chat GPT, certo? Eu acredito que isso é uma tendência, né, que o chat GPT seja adicionado em várias aplicações, especialmente da Microsoft, né, e acredito que isso será uma tendência, certo? É uma nova forma aí de interação entre usuário e sistemas. Beleza, pessoal?
Então isso pode também ser explorado em aplicações descentralizadas, não é verdade? Ok, pessoal. Então, eu espero, né, que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? E peço a vocês, se vocês gostaram, né, por gentileza, ajude a gente, dando like aí nesse vídeo para que a gente possa continuar gravando, né, essas videoaulas, beleza? E compartilhando com vocês aí o conhecimento sobre Web3, sobre blockchain, sobre ChatGPT. Né? Observem que nessa videoaula eu treinei o ChatGPT, né, para que ele pudesse inferir qual é a intenção, né, qual é a operação que deveria ser executada através de exemplos, né, que eu passei para ele. Beleza, pessoal? Então é isso. Um forte abraço.